Imagine estar dentro de um prédio em chamas. A fumaça já tomou conta do corredor. As escadas estão pegando fogo. Os elevadores pararam de funcionar. Não há saída. E pela primeira vez na sua vida, você precisa escolher entre queimar ou pular. Uma decisão que nenhum ser humano deveria ter que tomar. Essa é a história do Edifício Joelma, uma tragédia que marcou o Brasil para sempre. Mas, 52 anos depois, o que assombra São Paulo não é só a memória do incêndio, é a sensação de que algumas vítimas nunca foram embora. Coloque seus fones de ouvido ou aumente o volume da sua TV, pegue sua bebida, porque hoje nós temos mais um caso sinistro. Em 1º de fevereiro de 1974, um dos piores desastres da história do Brasil aconteceu bem no centro de São Paulo. Um prédio pegou fogo e 750 pessoas estavam lá dentro. Ao final do dia, 188 estavam mortas. Mas o que torna essa história diferente de outras tragédias é que o Edifício Joelma não deixou apenas um rastro de mortes. Deixou algo que as pessoas até hoje não conseguem explicar. Luzes que se acendem sozinhas, sombras se movendo pelos corredores, elevadores indo para os andares por conta própria. E uma lenda sobre 13 vítimas não identificadas faz com que as pessoas deixem copos de água sobre seus túmulos. Vamos falar primeiro sobre o prédio, porque quanto mais você entende sobre como o Joelma foi construído, mais percebe que essa tragédia era apenas uma questão de tempo. O Edifício Joelma ficava na esquina da Rua Santo Antônio com a Avenida 9 de Julho, bem no centro de São Paulo. Tinha 25 andares e quando foi inaugurado em 1971, apenas 3 anos antes do incêndio, era considerado um dos prédios mais altos e impressionantes da cidade. Mas por trás daquela fachada imponente, o prédio era uma armadilha mortal. Primeiro problema: todo o prédio era revestido com materiais altamente inflamáveis. As paredes, os tetos, os painéis internos, tudo queimava rápido e com muita intensidade. Segundo problema, não havia sprinklers. Sabe aqueles sistemas no teto de prédios que lançam água automaticamente quando detectam fumaça ou calor? Então, o Joelma não tinha nada disso. Terceiro problema, as escadas não tinham portas corta-fogo. As portas corta-fogo são aquelas portas pesadas que ficam em escadas e saídas de emergência e servem para retardar a propagação do fogo e da fumaça entre os andares. Sem elas, uma vez que o fogo começa em um andar, a fumaça e as chamas podem se espalhar livremente para todos os outros andares, acima ou abaixo. Quarto problema, e esse é quase inacreditável. O prédio tinha 29 mil litros de água em seu reservatório, mas as válvulas dos hidrantes estavam fechadas. A equipe de resgate chegou e a água necessária para combater o incêndio estava lá dentro do prédio, e eles não conseguiam acessá-la porque alguém havia deixado as válvulas fechadas. E o quinto problema, não havia heliponto. O Edifício Joelma tinha 25 andares e nenhuma forma de pouso para helicópteros. Os helicópteros de resgate chegaram e não puderam fazer nada, além de pairar e lançar toalhas molhadas, água e cordas. Agora você pode estar se perguntando por que um prédio desse tamanho, no meio de uma grande cidade, tinha permissão para operar com todos esses problemas. E a resposta é simples. Em 1974, não havia leis que exigissem nada disso. As primeiras normas de segurança predial do Brasil só surgiram em 1978, 4 anos após o desastre. O incêndio do Joelma é, na verdade, um dos motivos pelos quais essas leis existem hoje. No fatídico dia 1º de fevereiro de 1974, era uma manhã de sexta-feira comum. As pessoas chegavam para trabalhar, se acomodavam em suas mesas e preparavam seu café. O prédio estava cheio, cerca de 750 pessoas estavam lá dentro, a maioria nos andares superiores,
onde ficavam os escritórios. Às 8h45 da manhã, ocorreu um curto-circuito em uma unidade de ar-condicionado no 12º andar, bem no meio do prédio. O incêndio começou pequeno, como todos os incêndios começam, mas as paredes inflamáveis pegaram fogo rapidamente. E sem portas corta-fogo nas escadas, a fumaça começou a subir imediatamente. Em poucos minutos, os andares superiores estavam se enchendo de fumaça preta e densa. O corpo de bombeiros recebeu a primeira chamada às 9h03. 2 minutos depois, viaturas partiram de quartéis próximos, mas, devido ao trânsito intenso, só chegaram no local às 9h10, quando as chamas já atingiam o 20º andar. O socorro às vítimas mobilizou cerca de 1.500 homens. Entre bombeiros e tropas de segurança, as equipes de 5 hospitais estaduais e privados, 14 helicópteros, 39 viaturas e todas as ambulâncias da rede hospitalar. Todos os carros-pipa da prefeitura e vários particulares, além de um grande número de voluntários que antecederam os pedidos das autoridades para doação de sangue. Um esquema de emergência foi armado nas imediações do prédio, onde se concentraram milhares de curiosos. As pessoas nos andares acima do incêndio tentaram sair pelas escadas, mas as escadas já estavam bloqueadas pela fumaça e pelo fogo que subia. Então elas voltaram. E foi aí que as pessoas começaram a tomar decisões desesperadas. Uma foto capturou o momento em que uma pessoa se atirou do 19º andar, acabou acertando uma que se jogou do 16º e derrubou uma terceira pessoa que descia pela escada Magiros. E um detalhe sobre as escadas Magiros é que a maior alcançava no máximo o 16º andar, sendo que eram 25 andares. 4 elevadores serviam o prédio, e em um momento de puro pânico, as pessoas começaram a entrar. E sabemos que jamais devemos usar um elevador durante um incêndio, porque provavelmente você vai ficar completamente preso em uma pequena caixa de metal, sem ter para onde ir. Mas aquelas pessoas no Joelma não tinham o luxo de tomar decisões calmas e racionais. As escadas estavam em chamas, a fumaça estava ficando mais densa a cada segundo, e os elevadores estavam ali, bem na frente delas. E, inevitavelmente, em algum momento, os elevadores pararam. As pessoas que não conseguiram descer acreditavam que a melhor opção era subir até o telhado, até o topo de um prédio em chamas de 25 andares, onde o ar era um pouco mais limpo, onde havia céu aberto e onde não havia absolutamente nenhuma maneira de descer. Helicópteros de resgate chegaram e pairaram sobre o prédio. Os pilotos lançaram cordas. Algumas pessoas conseguiram se agarrar e foram puxadas para cima. Mas o vento, a fumaça e a enorme quantidade de pessoas desesperadas para alcançar aquelas cordas tornaram impossível salvar todos. Algumas pessoas caíram tentando se agarrar às cordas, outras nem conseguiram se segurar. E então, havia as pessoas que não esperaram. Algumas das pessoas presas nos andares superiores olharam para o fogo atrás delas e para o chão muito abaixo, e fizeram uma única escolha. Elas pularam. Em um jornal da época tem a notícia de um bebê de apenas 1 ano e meio de idade que foi resgatado pelos bombeiros. A mãe dele estava no 15º andar e provavelmente ficou presa nas chamas. Então a única saída que ela encontrou foi agarrar a criança e se jogar. A mãe infelizmente faleceu com a queda, mas o seu corpo absorveu todo o impacto, salvando a vida do seu filho. Testemunhas na rua assistiram horrorizadas enquanto as pessoas caíam dos andares superiores do Joelma. Jornalistas estavam lá. As câmeras estavam filmando cada movimentação. As imagens do incêndio foram transmitidas por todo o Brasil naquele mesmo dia. O país acompanhou em tempo real. Após 1h30 do início do fogo, é que o primeiro bombeiro conseguiu, com a ajuda de um helicóptero, o único potente o suficiente para se manter pairando no ar enquanto era feito o resgate, chegar ao telhado. Mas muitos haviam perecido devido à alta temperatura no topo do prédio, que chegou a alcançar 100 graus.
A maioria dos sobreviventes conseguiu se salvar por se abrigar sob uma telha de amianto. 15 bombeiros foram intoxicados pela fumaça e muitos fizeram críticas por conta da falta de equipamentos que dispunham, além dos regulamentos então vigentes de prevenção a incêndios na capital. Quando o incêndio finalmente foi controlado, a dimensão da tragédia era clara. 188 mortos, mais de 300 feridos. E entre os mortos, um grupo de corpos encontrados em um dos elevadores que ninguém conseguiu identificar. Quando os socorristas finalmente conseguiram entrar no prédio e arrombaram as portas de um dos elevadores, encontraram 13 corpos lá dentro. Na verdade, não eram apenas corpos queimados. Era uma massa de carne compactada por causa do calor. E devido ao estado dos corpos, eles jamais foram identificados. Não havia rosto reconhecível e nem documentos. 13 pessoas que tentaram escapar e não conseguiram. E agora, ninguém sabia quem eram. As 13 vítimas não identificadas foram enterradas lado a lado no cemitério de São Pedro, em Vila Alpina, na zona leste de São Paulo. E então, após o sepultamento, aconteceu algo que ninguém esperava. Pouco depois do enterro, moradores próximos ao cemitério começaram a relatar que ouviam gritos vindos dos túmulos, especificamente daqueles 13 túmulos. As pessoas diziam ouvir vozes clamando em desespero. A resposta a isso foi ao mesmo tempo incomum e estranhamente prática. Alguém decidiu jogar água sobre os túmulos para acalmar aquelas 13 almas que ali jaziam. Desde então, esses 13 túmulos se tornaram um local de devoção para pessoas que acreditam no poder dos espíritos. Os visitantes trazem água fresca e os copos são trocados regularmente. Há pessoas que vão lá especificamente para prestar suas homenagens a 13 estranhos que nunca conheceram, porque de alguma forma, depois de 52 anos, essas almas ainda parecem presentes. Acredite você nisso ou não, 13 pessoas morreram sem nomes. E agora elas são lembradas por estranhos que deixam um copo de água em seus túmulos. É impossível falarmos dessa tragédia sem abordar o passado daquelas terras. Porque houve uma história ali. Na verdade, um crime. Antes da construção do prédio, o local estava ligado ao período colonial do Brasil. Há relatos que sugerem que a área era usada como local de punição para pessoas escravizadas. Um local de sofrimento que antecede o edifício em séculos. Então, em 1948, um horror diferente atingiu o mesmo endereço. Antes da construção do edifício Joelma, havia uma casa naquele terreno. Uma família morava lá, uma mãe e seus 3 filhos. Paulo Ferreira de Camargo, de 26 anos, trabalhava como professor assistente da Universidade de São Paulo. No dia 5 de novembro de 1948, Paulo disse aos amigos que faria uma viagem ao Paraná com sua mãe e irmãs. Até aí tudo bem. Mas, alguns dias depois, ele avisou a esses amigos que sua mãe e irmãs teriam falecido em um acidente de carro em Curitiba, o que levantou suspeitas dos familiares, já que em momento algum ele entrou em contato para falar do funeral, sobre o acidente, nada. Então, como eles acharam essa história muito estranha, decidiram denunciá-lo à polícia. A polícia descobriu um poço construído no quintal da casa e, ao escavá-lo com o corpo de bombeiros, encontrou os corpos das vítimas amarrados, de cabeça para baixo, dentro do poço. Durante a escavação, Paulo pediu para ir ao banheiro e ali tirou sua própria vida. A perícia concluiu que os homicídios ocorreram em 2 momentos no dia 4 de novembro de 1948, um dia antes dele falar sobre a viagem. A motivação real para o crime nunca foi confirmada. Cogitou-se a hipótese de que ele estaria tendo um relacionamento com Isaltina dos Amaros, de 23 anos, que trabalhava como assistente de enfermagem e que não era mais virgem, fato que a família não aprovava. Porém, isso nunca foi confirmado.
Inclusive, ele teria levado Isaltina para passar a noite em sua casa após o crime. Outra hipótese levantada era a de que Paulo teria matado a mãe e as irmãs porque elas estavam doentes e ele não teria como prover os cuidados necessários para o tratamento. Segundo notícias da época, Maria Antonieta sofria de epilepsia e era paralítica. Cordélia, a mais nova, seria esquizofrênica e sua mãe estaria com câncer na perna. A casa acabou sendo demolida no início dos anos 50. Entretanto, ao contrário do que se divulga, a casa não era no local onde era o antigo Joelma, mas sim uma quadra à frente. Na verdade, os jornalistas da época atrelaram a tragédia do Joelma a esse crime, que ficou conhecido como o Crime do Poço, para criar uma narrativa de que o local era amaldiçoado. Em 1978, o Joelma foi renomeado para Edifício Praça da Bandeira e reinaugurado. Os escritórios foram ocupados novamente. A cidade seguiu em frente, como as cidades sempre fazem. Mas as histórias sombrias não pararam. Pessoas que trabalham no prédio, visitantes, seguranças que passam longas noites em corredores vazios, relataram coisas que não têm explicações. Luzes em salas vazias que acendem e apagam sozinhas. Formas escuras se movendo no limite da visão em corredores que deveriam estar vazios. E, mais comumente, elevadores que vão para andares específicos sem que ninguém aperte um botão. Particularmente, os andares onde o incêndio ocorreu. E um detalhe: não é permitido gravar dentro do prédio, mas os relatos vêm de muitas pessoas diferentes ao longo de muitos anos. Pessoas que não tinham motivo para inventar coisas. Pessoas que iam trabalhar em um prédio comercial e voltavam para casa perturbadas. Mas existe a história de uma vítima que assombra muitos até hoje. A datilógrafa Volquimar Carvalho dos Santos, de 21 anos, trabalhava no 23º andar do Joelma, onde funcionava o departamento de processamento de banco de dados de um banco. Seu irmão Álvaro, de 19 anos, trabalhava no 10º andar do mesmo prédio. Durante o incêndio, Volquimar correu, junto com 4 de seus colegas de trabalho, tentando escapar descendo as escadas. A confusão e o pânico no edifício Joelma foram tão grandes que houve muita correria, a ponto deles quase serem atropelados e pisoteados por pessoas desesperadas, que subiam as escadas correndo para tentar salvar suas vidas. Os funcionários não tiveram outra opção senão correr para o telhado do prédio. Mas ali, embora tenham escapado das chamas, Volquimar e as demais mulheres acabaram morrendo por asfixia. Já Álvaro, irmão da Volquimar, sobreviveu ao incêndio. Quando a família soube da morte de Volquimar, foram no mesmo dia ao IML. O corpo de Volquimar foi mais fácil de reconhecer porque, ao contrário de muitas outras vítimas, não foi atingido pelo fogo. Logo em seguida, a família procurou um centro especializado em busca de ajuda espiritual. Logo no primeiro contato, receberam uma resposta da alma de Volquimar, através de uma carta psicografada do médium Chico Xavier, que está no livro Somos Seis. No texto psicografado, Volquimar conta como morreu. Foi como se todos tivéssemos que obedecer, de uma só forma, à ordem que vinha do alto, para que pudéssemos mudar de vida e de corpo. Em 1979, 5 anos após o incêndio, foi lançado o filme chamado Joelma, 23º Andar. Ele contava a tragédia pela ótica da Lucimar, com base nas cartas psicografadas de Volquimar. A atriz Beth Goulart, que fazia o papel de Lucimar, falou sobre o que aconteceu durante as filmagens. Ao recriar cenas do incêndio, uma fotografia foi tirada no set. E quando a foto foi revelada, havia uma forma nela que ninguém conseguia explicar. Algo que não estava lá quando a foto foi tirada. Uma figura que não pertencia a nenhum membro do elenco ou da equipe. Até hoje, muitas pessoas afirmam sentir calafrios ao ver essa foto.
A tragédia do Joelma era evitável. Quase todos os fatores que transformaram um pequeno incêndio elétrico em um desastre com 188 vítimas fatais foram falhas humanas. Uma regra simples, uma válvula funcionando, uma porta corta-fogo e o resultado poderia ter sido completamente diferente. 188 pessoas morreram não por azar, morreram por negligência, por causa de normas que ainda não existiam, porque os responsáveis por aquele prédio priorizaram o custo, em detrimento da segurança e nunca pensaram que teriam que responder por isso. E no fim, o sistema judiciário proferiu sentenças ridículas de 2 a 3 anos por 188 mortes. Um ano após a tragédia, os tribunais consideraram o incêndio como criminoso. Kirill Petrov, gerente administrativo da Crefisul, foi condenado a 3 anos de prisão. Valfried George, proprietário da Termoclima, o eletricista Gilberto Araújo Nepomuceno e os eletricistas da Crefisul, Sebastião da Silva Filho e Alvino Fernandes Martins, receberam condenações de 2 anos. E pasmem, trabalhavam como eletricistas, mas não tinham formação na área. As famílias de 188 pessoas continuaram indo aos cemitérios, sendo punidas dia após dia pelas mortes de seus entes queridos. E isso é pior que qualquer relato assombrado. 52 anos depois, o prédio ainda está de pé. Foi renomeado, foi reformado, a vida continuou ao redor e dentro dele. São Paulo é uma cidade com muito o que fazer para parar e lamentar por muito tempo. Mas a tragédia do Joelma jamais será esquecida. Os 13 túmulos no cemitério de São Pedro ainda têm água sobre eles toda semana. Os relatos de dentro do prédio continuam chegando, de pessoas diferentes que não se conhecem, descrevendo as mesmas coisas nos mesmos corredores. O prédio é assombrado? Sinceramente, acho que coisas acontecem em lugares onde houve tanto sofrimento que a ciência ainda não consegue explicar. E você, já entrou alguma vez no Joelma? Ou conhece alguém que já foi ou trabalhou lá dentro? Se sim, como foi a experiência? Me conta aí nos comentários. Aproveite para maratonar a playlist que está aparecendo aí na tela para você. Se você gostou do vídeo, deixa aquele like e um comentário para ajudar no engajamento. Considere fazer parte do clube de membros para ter acesso a casos exclusivos. Muito obrigada por assistir e até o próximo caso sinistro.